Você desperta antes que o sol ouse atravessar as montanhas. O frio da manhã escocesa rasga o silêncio, e o ar denso da charneca entra pelos freios da janela de madeira, trazendo o cheiro úmido da turfa e do musgo. Você sente a textura áspera do cobertor de lã sobre a pele e, por um instante, escuta apenas o ranger distante da casa que respira junto com o vento. Lá fora, o mundo ainda dorme envolto em névoas. Dentro de você, porém, algo desperta. O chamado silencioso da terra, o ciclo que nunca falha. Você se levanta devagar, os pés tocando o chão de pedra fria. Cada movimento é meticuloso, aprendido com o tempo e o medo. Antes de qualquer palavra, você acende a vela de sebo no pequeno altar de madeira que repousa num canto do quarto. Ali estão os símbolos que apenas você compreende. Um cálice de barro, 3 pedras lisas do rio Spey, um feixe de lavanda seca e uma pequena faca de ferro de cabo gasto. Com os dedos, você desenha o círculo no ar, traçando o caminho que o sol faria se ousasse nascer mais cedo. O gesto é antigo, herdado de mulheres que vieram antes de você e que, se ainda vivessem, teriam sido levadas pelos homens de fé para confessar crimes que não entenderam ter cometido. Você murmura as palavras baixas que sua avó ensinou, em gaélico, quase sem som, apenas para que o vento as carregue sem testemunhas. É o rito da aurora, o despertar dos 4 elementos: ar, fogo, água e terra. O sopro para o ar, a chama da vela para o fogo, a gota da tigela de barro para a água e o toque do chão para a terra. Enquanto faz isso, você sente a familiar presença de algo que não se nomeia. Não é uma divindade distante, mas uma força viva. O pulso que corre por cada folha, cada pedra, cada osso. É o mesmo pulso que corre em você. A manhã avança lentamente. Você veste um manto de linho simples e cobre a cabeça com o capuz de lã. Do lado de fora, o mundo é um véu cinzento. Ovelhas pastam imóveis e o som do riacho próximo quebra a monotonia. A aldeia ainda dorme e isso lhe dá tempo. Tempo para recolher as ervas antes que os outros despertem. Tempo para caminhar entre as pedras sem ser vista. Você pega o cesto de vime e sai pela porta estreita. O orvalho adere aos seus sapatos e o frio corta o rosto. O caminho que leva ao bosque é antigo e sinuoso. Suas mãos reconhecem cada curva, cada galho. Ali, escondida entre as sombras e o cheiro do solo úmido, está sua verdadeira casa. As árvores são como guardiãs silenciosas, altas e úmidas, cobertas de líquen. Você sente o coração desacelerar. O medo que o mundo lá fora impõe, o medo das fogueiras, dos julgamentos, das preces ditas com ódio, parece distante. Aqui, entre as raízes, você é apenas parte do que sempre existiu. Você colhe a artemísia primeiro. As folhas cinzentas se desfazem ao toque, exalando um perfume amargo e terroso. Depois, corta algumas hastes de 1000 folhas para curar as dores e proteger contra febres. Cada planta tem um propósito, cada gesto tem uma razão. Nada é feito por acaso. Você lembra das palavras antigas. A terra cura quem nela confia. Enquanto trabalha, o som distante de sinos chega do vale. A missa está prestes a começar. Você se apressa, não por medo de Deus, mas dos homens que dizem agir em nome dele. A fogueira da praça ainda é lembrança fresca. Nela, arderam 2 mulheres do vilarejo vizinho, acusadas de dançar sob a lua. De volta à sua cabana, o fogo já se apaga no braseiro. Você o reacende com gravetos secos e sopra, até que as chamas despertem novamente. Em seguida, tritura as ervas no pilão, misturando com um pouco de cera derretida. É assim que se faz o unguento para o corpo. Não um feitiço, mas uma forma de cura e proteção. Enquanto o aroma se espalha, você pensa no que o mundo se tornou. O rei, lá longe em Edimburgo, diz que as bruxas são servas do mal. Os pregadores ecoam suas palavras e o povo acredita. Você sabe que não há mal algum naquilo que faz.
O mal, pensa, é a ignorância. Ao meio-dia, o sol finalmente atravessa a névoa. Você se permite um momento à beira do rio. A água corre gelada e você mergulha as mãos, lavando não apenas a pele, mas o peso da alma. Olha o reflexo distorcido e vê nos olhos o cansaço de gerações. De repente, um som. Rápido, metálico. Você se vira. Lá, na curva do caminho, um homem observa. Veste o casaco escuro dos oficiais da paróquia. Ele não diz nada, apenas olha. O olhar é suficiente. Você sente o estômago revirar. Sabe o que significa ser vista? Você volta para casa em silêncio. O coração bate forte, mas o rosto permanece sereno. Dentro da cabana, apaga o fogo, cobre os símbolos com o pano e respira fundo. A vela ainda queima. Você se ajoelha diante dela e sussurra. Que a luz guarde o que a escuridão não pode entender. Lá fora, o vento muda de direção. O presságio é claro. Quando a noite cai, você acende novamente o círculo de velas. Cada chama representa uma proteção, uma lembrança. Você sente a energia mudar. Não há mais calma. Atenção. Há o pressentimento de que algo se aproxima. Você recolhe o caderno de couro onde escreve os ciclos da lua e as receitas das ervas. Passa os dedos pelas páginas e para na mais antiga, escrita pela sua avó. Não tema o fogo. Ele purifica o que o medo não pode tocar. Lá fora, o som dos cavalos corta o silêncio. Você apaga as velas. Por um instante tudo é escuridão, mas há uma certeza que o medo não apaga. Mesmo que o corpo seja levado, o saber da terra nunca morre. E então, em meio ao som das batidas à porta, você entende que a noite será longa. O destino já a observa pelas frestas da janela. E você respira fundo, sabendo que o que começa com fogo termina com renascimento. Se você se fascina por jornadas como esta, que o colocam no centro dos maiores mistérios do conhecimento, considere estar conosco nesta exploração contínua. Nossa busca por respostas é constante, e ter a sua companhia torna a viagem mais significativa. As batidas ecoam novamente, mais fortes, mais próximas, como se o próprio ar tremesse. Você segura o fôlego. O som reverbera nas paredes de madeira e parece vibrar dentro do seu peito. Não há fuga, apenas a espera. O coração bate com a força de um tambor antigo, marcando o tempo que se estende entre o toque e a resposta. Quando você finalmente abre a porta, o frio da noite invade o ambiente, trazendo o cheiro de terra molhada e fumaça distante. 3 homens estão diante de você. Um segura uma lanterna, outro uma corda e o terceiro, o mais alto, veste um casaco escuro com o emblema da paróquia. O brilho da lamparina revela o olhar dele, frio, inquisidor, treinado para encontrar o mal onde há apenas silêncio. Ele pronuncia seu nome com uma voz dura. Pergunta se você esteve no bosque ao amanhecer. Você sente a garganta secar, mas mantém o olhar firme. A mentira não salvaria, e a verdade dita em voz alta seria interpretada como confissão. Então você responde apenas: recolho ervas como minhas antepassadas faziam. O homem sorri sem humor. E que ervas são essas que precisam de palavras murmuradas e gestos com as mãos? Ele pergunta como quem já conhece a resposta. Os outros 2 trocam olhares, e você entende que a decisão já estava tomada antes mesmo da pergunta ser feita. Eles entram sem permissão. Um deles vasculha as prateleiras, outro levanta o pano que cobre seu altar. A vela apagada, o cálice, as pedras do rio, tudo se torna evidência. Cada objeto que para você é símbolo de harmonia e cura, é para eles sinal de pacto e heresia. Quando o oficial recolhe o caderno de couro, você sente um arrepio percorrer a espinha. Aquelas páginas não são apenas receitas, são sua linhagem, sua memória. Ele folheia os escritos como quem toca em algo impuro. Lê em voz alta algumas palavras em gaélico e ri. A língua das feiticeiras diz:
Você tenta explicar que são registros de ervas e rezas antigas, mas ele não ouve. O julgamento não é sobre o que você faz, mas sobre o que você é. E o que você é, mulher solitária, conhecedora das plantas, basta para condenar. Antes de ser levada, você olha uma última vez para a cabana. O fogo apagado, o cheiro das ervas, a sombra das árvores pela janela. Tudo o que construiu, tudo o que aprendeu, agora pertence ao silêncio. O caminho até o vilarejo é longo e gelado. As tochas abrem clareiras na névoa espessa, e o som dos cascos dos cavalos mistura-se ao murmúrio do vento. Ninguém fala, apenas o som do metal do freio e o rangido das cordas. Quando chegam à praça, o sino da igreja toca uma última vez antes do amanhecer. Homens e mulheres começam a se reunir, envoltos em mantos, alguns cruzando o peito, outros sussurrando orações. Você reconhece rostos, vizinhos, antigos clientes que um dia procuraram suas curas e agora desviam o olhar. Dentro da pequena casa de pedra onde aguardará o julgamento, o cheiro é de umidade e ferro. A cela é fria, o chão coberto de palha velha. Um jarro de água e um pedaço de pão duro repousam no canto. Você se senta, o corpo cansado, e observa a pequena fresta no alto da parede, por onde entra um fio de luz cinzenta. Ali, sozinha, você fecha os olhos e começa a sussurrar. Não para pedir salvação, mas para lembrar quem você é. As palavras são antigas, ensinadas nas longas noites de inverno. A terra guarda, o fogo purifica, o vento leva, a água devolve. As horas passam. Quando a porta se abre novamente, 2 homens entram. Um segura uma pena e um rolo de papel. O outro, o mesmo oficial da noite anterior, lê as acusações. Práticas de feitiçaria, invocação de forças demoníacas, negligência à autoridade da igreja. Ele fala como se recitasse um ritual próprio, um rito da condenação. Você responde com calma. Diz que o único poder que conhece é o da terra, que suas ervas curam, não amaldiçoam, que o fogo é para o pão, não para o mal, mas as palavras se perdem no ar. Elas não foram feitas para serem ouvidas. Durante a noite, enquanto o interrogatório continua, trazem outros objetos, pequenas bonecas de pano, pedaços de corda trançada, um pote de unguento. Tudo encontrado em sua casa. Você reconhece cada um. Explica para que servem. O unguento para queimaduras, as cordas para amarrar feixes de ervas, as bonecas feitas para crianças doentes. Eles anotam, mas o olhar de desprezo permanece. Em certo momento, o padre entra. É um homem jovem com olhos cansados. Ele observa você em silêncio por longos segundos, depois pergunta se acredita em Deus. Você responde que acredita, mas que o vê na chuva, na lua, no brotar das sementes. Ele desvia o olhar. Diz que isso é heresia. Quando o dia amanhece, você é levada à igreja. O púlpito foi transformado em tribunal. O povo lota o espaço. Olhos fixos em você, as janelas deixam entrar a luz branca e fria do norte. O padre sobe ao altar e começa a pregação. Fala sobre a tentação, o pecado e as mulheres que se desviam do caminho do Senhor. Você ouve tudo em silêncio. A cada palavra sente a distância entre o que eles veem e o que você é aumentar. Eles falam de trevas, mas nunca caminharam sozinhos sob a lua. Falam de mal, mas nunca tocaram o solo com reverência. Quando pedem que você confesse, você se levanta. A voz sai firme, mesmo que o corpo trema. Confesso o amor pela terra. Confesso o respeito pelos ventos e pelas águas. Confesso que curei quando outros apenas rezaram. O murmúrio se espalha como fogo entre o povo. Alguns riem, outros recuam. O oficial anota algo rapidamente e olha para o padre, que balança a cabeça em reprovação. Mais tarde, de volta à cela, o frio parece mais pesado. O corpo dói, mas é a mente que carrega o maior fardo. Você pensa em fugir, mas sabe que não há para onde ir.
A floresta, antes refúgio, agora está cercada de olhos. Você passa os dedos nas palhas do chão e desenha símbolos invisíveis. São marcas antigas. Proteção, lembrança, resistência. Não há magia nelas, apenas memória. A chama da fé que não precisa de igreja. À noite, o vento muda novamente. Pela pequena abertura, você vê a lua surgir, cheia, redonda, brilhante como nunca. A luz dela invade a cela e, por um instante, o medo recua. Você fecha os olhos e respira fundo. Sente o cheiro da floresta, o toque da grama molhada, o som do rio. A terra ainda está lá. E enquanto ela existir, nada estará realmente perdido. Mas o som dos passos no corredor anuncia o amanhecer de um novo dia, o dia do julgamento. E você entende que o verdadeiro ritual está prestes a começar. O som dos sinos rompe o silêncio do amanhecer. 3 badaladas lentas, espaçadas, ressoam sobre o vilarejo coberto por uma névoa que parece mais espessa do que nunca. Você desperta antes que o guarda venha buscá-la. O corpo dói, a garganta está seca, mas a mente, estranhamente, está calma. Há algo de inevitável naquela manhã. Como se cada passo, cada palavra, já estivesse traçada muito antes de você nascer. Quando a porta se abre, o ar frio invade a cela. O guarda não diz nada, apenas aponta o caminho. Você caminha descalça, sentindo o chão de pedra gelado sob os pés. As tochas ainda queimam e a fumaça forma linhas retorcidas que se misturam à névoa. Do lado de fora, o céu tem uma cor entre o cinza e o âmbar, o tipo de luz que antecede as tempestades. Ao chegar à praça, percebe que o povo já se reuniu. Homens, mulheres e crianças formam um círculo silencioso ao redor do estrado de madeira montado diante da igreja. No centro, uma cadeira, uma mesa, um crucifixo e, ao lado, o barril de óleo e a pilha de lenha. O padre está lá, com o livro sagrado nas mãos. O mesmo homem de olhos cansados, agora com o rosto endurecido. Ao vê-lo, você sente uma breve compaixão, não por ele, mas pelo que ele precisa acreditar para suportar o que está prestes a fazer. O oficial anuncia seu nome em voz alta, e o som ecoa pelas paredes de pedra. Acusada de feitiçaria, de desrespeito à igreja e de pactos com o inimigo de Deus. Cada palavra é uma sentença. Você é colocada sobre o estrado. O povo observa, alguns com raiva, outros com medo. Há quem olhe com curiosidade, como quem presencia um espetáculo. E há também, entre a multidão, olhares silenciosos de quem sabe. Mulheres que já colheram as mesmas ervas, que já falaram com o vento, que conhecem o perigo de saber demais. O padre inicia a pregação. Ele fala sobre o poder do arrependimento, sobre o perdão divino e o destino das almas impuras. Sua voz sobe e desce como o canto de um ritual invertido, um encantamento que não busca a cura, mas o esquecimento. Enquanto ele fala, você sente o cheiro da lenha seca e lembra. Lembra da última fogueira que acendeu, não para destruir, mas para celebrar o solstício. O fogo era luz, calor, promessa de fertilidade. A chama não era punição, era renascimento. Quando o padre termina, o oficial se aproxima e pergunta se você deseja confessar. A resposta vem sem hesitação. Não tenho o que negar. Curei, aliviei dores, ajudei partos e ensinei o que aprendi com a terra. Um murmúrio percorre a multidão. O padre fecha o livro devagar. Então confessa o pecado. Não, você diz. Confesso a vida. Por um instante, o silêncio é absoluto. O vento passa e faz as tochas tremularem. Você sente o peso do olhar de todos e, no meio da multidão, uma menina segura a mão da mãe, os olhos fixos em você. Olhos de quem ainda acredita que o mundo pode ter outra verdade. Os homens se aproximam para amarrar suas mãos. A corda aperta o pulso, mas você não luta. Ao contrário, fecha os olhos e respira fundo.
O cheiro da resina e do óleo penetra o ar. É acre, forte, quase doce. No silêncio que antecede o ato, você sussurra baixinho palavras que aprendeu desde menina. Palavras que nunca foram de maldição, mas de lembrança. Que o fogo me leve como o sol leva o dia. Que a terra me receba como recebe a semente. O padre faz o sinal da cruz. O oficial levanta a tocha. E nesse instante, o vento muda. Uma rajada vinda do norte apaga momentaneamente a chama, arrancando murmúrios do povo. O oficial tenta reacender, mas a tocha resiste. É como se o próprio ar recusasse a cumplicidade. Você observa aquilo com serenidade. A chama finalmente volta, tremulante, indecisa. Quando se aproxima, o som do fogo encontra o som do seu coração. E algo muda. A lembrança invade. A cabana, o cheiro das ervas secando, o cântico suave das mulheres mais velhas nas noites de lua. Lembra do círculo traçado no chão, da tigela de barro cheia de água e sal, das mãos erguidas em gratidão. Cada fragmento de vida pulsa dentro de você. O fogo toca a lenha. As chamas sobem devagar, lambendo o ar, dançando com a névoa. Mas o medo, aquele medo primitivo que deveria dominar o corpo, não vem. Em vez disso, vem a paz. Porque de alguma forma você entende. O fogo não pertence a eles. Pertence à terra como tudo o que vive e morre. Os sons ao redor começam a se distorcer. O povo grita, o padre ora, o vento uiva. Mas no centro de tudo há silêncio. Um silêncio que parece antigo, como se o mundo parasse para escutar. E então, algo inexplicável acontece. Uma chuva leve começa a cair. Primeiro algumas gotas, depois uma cortina fina de água. As chamas estalam, diminuem, hesitam. O povo se agita, alguns recuam, outros correm. O padre ergue os braços, gritando que é sinal de Deus. Você ergue o rosto para o céu. As gotas frias tocam sua pele e, pela primeira vez, o fogo e a água se encontram. O calor cede e o cheiro de fumaça dá lugar ao perfume da chuva. As cordas queimadas cedem. Você cai de joelhos, ofegante, viva. Os homens recuam confusos. O oficial observa sem compreender. O padre se ajoelha, murmurando orações. Você se levanta lentamente. O corpo ferido, a roupa encharcada, mas os olhos estão abertos. E por um instante, a multidão recua. Não por medo, mas por algo mais profundo. Algo que nenhum dogma pode nomear. Você dá um passo à frente. A chuva cai com força agora, lavando o chão, apagando os restos da lenha. As palavras escapam de seus lábios, não mais sussurros, mas voz clara e firme. A terra devolve o que é seu. E nesse momento, o trovão ressoa ao longe. O oficial baixa a cabeça. O padre se cala. O povo, sem saber o que ver ou crer, se dispersa. Você permanece ali, sozinha sob a chuva, entre a fumaça e a lama. O fogo se foi, mas algo novo nasce com aquela água. Uma semente invisível, talvez, plantada na mente de quem assistiu. E quando o vento leva a última fumaça, você sente. O ritual terminou, mas a história ainda não, pois o queimada da terra sempre anuncia o renascer. E em algum lugar, no coração da floresta, o chamado da antiga fé começa a ecoar novamente. A chuva dura o dia inteiro. Uma cortina fina e persistente cobre o vilarejo, lavando as ruas, apagando as cinzas, levando embora o cheiro do óleo queimado. Você caminha sem rumo, cada passo ecoando como o som de um tambor distante. O chão está frio, o corpo ferido, mas há uma força silenciosa sustentando seus movimentos. Atrás de você, o povo tenta compreender o que presenciou. Uns dizem que foi milagre, outros que foi engano. O padre se tranca na igreja e ora em voz alta pedindo perdão por duvidar do fogo. Mas ninguém o escuta de verdade. A chuva domina tudo. É como se o céu decidisse limpar a história antes que ela fosse contada. Você deixa o vilarejo sem olhar para trás.
O caminho sobe entre colinas cobertas de musgo, serpenteando entre árvores antigas. As pedras brilham sob a água, e o vento traz o cheiro das ervas, alecrim selvagem, urze, menta. A floresta úmida e viva parece reconhecê-la. Ao atravessar o primeiro bosque, os sons da aldeia se perdem. Só resta o sussurro das folhas e o gotejar constante das copas. Cada passo é um retorno. Você sabe onde está indo, mesmo sem pensar. Seus pés conhecem o caminho antes da mente. O corpo lembra, como lembram os rios, o curso que já trilharam 1000 vezes. Horas passam até que você alcance o vale escondido. O mesmo onde, em tempos antigos, mulheres se reuniam sob a lua para celebrar a passagem das estações. O local está abandonado há anos. As pedras que marcavam o círculo sagrado estão cobertas de musgo, o altar de pedra rachado. Mas ainda há energia ali, uma pulsação antiga, quase audível. Você se ajoelha, toca o chão, o barro frio gruda nos dedos e uma sensação de reconhecimento sobe pelo corpo. A terra pulsa, o ar muda. Pela primeira vez desde o julgamento, você respira sem dor. A chuva começa a cessar. O silêncio que se instala é denso, quase sólido. Você recolhe alguns galhos secos, os coloca em círculo e acende uma pequena chama com a pederneira guardada na bainha do vestido. O fogo nasce tímido, mas firme. Suas chamas dançam como se reconhecessem quem as invocou. Você fala baixinho, não com palavras de prece, mas com o idioma antigo, aquele que mistura respiração, ritmo e intenção. Não há súplica, nem medo, apenas um diálogo entre elementos: fogo, terra, ar e o resquício da água que ainda pinga das folhas. A chama projeta sombras sobre as pedras e nelas você vê rostos. Não são fantasmas, mas memórias. As mulheres que vieram antes, as que ensinaram, as que morreram caladas. Cada rosto brilha por um instante, como se o tempo se abrisse. Você entende, então, que o fogo não era fim, era passagem. O julgamento não foi punição, mas rito. Forçado, brutal, mas ainda um rito. E agora, no centro da floresta, você completa o que os homens interromperam. Reúne as ervas do entorno, urze, verbena, raiz de angélica, e as mistura com a terra molhada. A textura é áspera, viva. Você traça um símbolo antigo no chão, o círculo dividido em 4, representando as direções, as forças, os ciclos. Norte, a pedra. Sul, o fogo. Leste, o vento. Oeste, a água. E no centro, você. A voz que sai de sua garganta não é apenas sua. É coral, ancestral. Que os elementos recordem o equilíbrio. Que o sangue volte à terra. Que a vida continue através da semente. O fogo estala. O vento sopra, dispersando a fumaça em espirais perfeitas. O ar cheira a ferro, a vida, a renascimento. Você sente o peso do corpo desaparecer por um instante. É como se estivesse flutuando entre mundos, o visível e o invisível, o agora e o sempre. A consciência se expande e a floresta fala, não com palavras, mas com sensação. O pulsar da seiva, o murmúrio das raízes, o respirar do solo. O tempo perde forma, talvez minutos, talvez horas. Quando abre os olhos novamente, a chama apagou, restando apenas o brilho tênue das brasas. A noite cai e com ela vem o frio. Você se levanta e procura abrigo entre as pedras. O corpo ainda dói, mas há paz. Com as mãos, cava um pequeno espaço na terra e deita ali, sentindo o calor residual do fogo sob o solo. O céu entre as nuvens revela a lua, cheia, prateada, majestosa. A luz da lua banha o vale e faz as gotas nas folhas parecerem cristais. Você observa o reflexo prateado e lembra do que as anciãs diziam. A lua é o espelho do invisível, onde o passado observa o presente. Fechando os olhos, você mergulha nesse reflexo. As imagens vêm em fragmentos. A menina que olhava o mar pela primeira vez, a mulher que colhia ervas à beira do rio,
o rosto do padre chorando no silêncio da igreja. Tudo se mistura. Tudo é parte da mesma trama. Você sonha. No sonho, está novamente no círculo das mulheres. O fogo está alto e todas dançam em volta, mãos erguidas, pés descalços. A música não tem origem, vem do chão e do vento. Uma delas se aproxima, o rosto coberto por véu. Ela coloca algo em sua mão, uma pequena pedra negra, lisa, quente. Guarda o que é teu, ela diz, e sua voz ecoa em todos os tons da floresta. Você desperta sob a mesma luz lunar. A pedra está ali, entre os dedos, quente, real. Por um instante o coração dispara. O ar parece vibrar. Você se ajoelha, segura a pedra contra o peito e sente a pulsação dentro dela, como um segundo coração. A compreensão vem lenta, mas clara. A força não morreu, apenas mudou de forma. A sabedoria não se apaga. Ela dorme, espera e renasce em quem ousa lembrar. Ao longe, o som de passos. Instintivamente, você se esconde entre as árvores. Duas figuras caminham pela trilha. Um caçador e um rapaz jovem. Carregam archotes e falam baixo. Procuram algo ou alguém? Você os observa à distância. Quando se aproximam do antigo altar, o mais velho para, olha em volta e diz algo que o vento quase leva. Aqui ainda ardeu. O jovem faz o sinal da cruz. O homem mais velho apenas fita o chão, pensativo. Nem tudo o que queima morre, murmura. Eles se vão. E quando o som dos passos se apaga, você emerge das sombras. O vento sopra na direção leste, levando o cheiro de fumaça e terra molhada. Você entende o que precisa fazer. O tempo de esconder terminou. É hora de ensinar novamente. Ao amanhecer, recolhe suas coisas. A pedra, as ervas secas, um pequeno saco de farinha e o fio de cobre que restou de uma antiga pulseira. Antes de partir, toca o solo uma última vez, sussurrando: que a terra guarde o que floresce no silêncio. A floresta responde com um leve tremor nas folhas. Você segue o curso do rio, descendo o vale até onde a neblina se dissipa. O sol começa a surgir tímido, dourando o horizonte. E quando seus pés tocam novamente o caminho de terra batida, sente algo diferente. Não é mais fuga, é jornada. Atrás, o vale desaparece sob a bruma. À frente, o mundo desperta, e com ele, a promessa de uma nova história. Pois a chama que não consome é a que ilumina. E a mulher que o fogo não tomou, a terra agora chama de volta. O sol nasce lento sobre o vale, tingindo o céu de um dourado pálido que beija as colinas cobertas de orvalho. Você caminha descalça, o chão ainda úmido sob os pés, o ar carregado do perfume da terra recém-desperta. Cada passo é um lembrete de que o mundo, mesmo após o fogo e a chuva, continua respirando. As trilhas se estendem diante de você como veias de um corpo antigo, levando a vilas pequenas, isoladas, escondidas entre os morros e os rios da Escócia profunda. O tempo passa sem pressa, medido pelo som distante dos sinos, pelo mugido do gado, pelo canto dos corvos. E em cada parada, em cada aldeia, há alguém que escuta. Você fala pouco, ensina menos ainda, mas o que transmite não se perde. No início, são apenas mulheres cansadas, mães, parteiras, camponesas com as mãos feridas de tanto amassar o pão e cortar lenha. Elas se aproximam em silêncio, como se fossem atraídas por algo que não compreendem. Você mostra a elas o poder da infusão de ervas, o modo de ler o vento, o gesto exato de acender o fogo sem feri-lo. Não há dogma nem mandamento, só memória, só ritmo. Elas aprendem com os olhos, com o tato, com o coração. E quando você parte, deixam pequenas pedras em forma de círculo no chão, como lembrança. Uma semente que germinará quando o tempo for propício. Os meses passam, o frio retorna cortante, acompanhado da névoa que cobre os campos como um manto. Você encontra abrigo em uma cabana isolada,
nas bordas de um bosque. A madeira cheira a pinho e fumaça, e nas noites mais longas o fogo na lareira é sua única companhia. É ali que as vozes começam a chegar. Não as dos mortos, mas as dos vivos que ainda não nasceram. Ecos de um futuro distante. Vozes de quem um dia chamará o que você faz de tradição, de arte, de fé antiga. Você escuta e o coração se aperta. Você compreende, então, que não está apenas fugindo, está preparando o caminho. Certa manhã, batem à sua porta. Uma menina de cabelos ruivos, não mais que 12 invernos, carrega nas mãos um cesto com pão e folhas de urze. Ela olha para você com uma mistura de medo e fascínio. Minha mãe disse que a senhora cura sem bisturi, que fala com o fogo. Você sorri, convida-a a entrar. Os dias seguintes se tornam lições silenciosas. Você mostra a ela como colher as ervas sem ferir a raiz, como ouvir o canto dos pássaros e saber quando virá a chuva. Ensina a reconhecer o momento em que a chama se curva, sinal de que o vento muda. A menina aprende rápido. Em pouco tempo sabe distinguir as plantas venenosas das curativas. Seus dedos são ágeis e há algo no olhar que lembra a você mesma, muitos anos antes. Numa noite de lua crescente, vocês caminham juntas até o alto da colina. O vento sopra do norte e o céu está limpo, salpicado de estrelas. Você traça no chão o antigo símbolo das 4 direções e acende o pequeno fogo no centro. Este é o coração do mundo, você diz. Tudo nasce e retorna a este ponto. A terra, o fogo, a água e o ar dançam juntos, e nós dançamos com eles. A menina observa, fascinada, e pergunta se o fogo fala de verdade. Você sorri de novo. O fogo fala quando há silêncio para ouvi-lo. Ela fecha os olhos. O vento sopra mais forte, a chama se inclina, e por um instante parece que o fogo sussurra. A partir dessa noite, ela volta sempre, e com ela outras. Mulheres que perderam filhos, jovens que têm medo da fome, anciãs que carregam dores antigas. Todas buscam algo que não encontram na igreja nem nas palavras dos homens. Buscam o que foi esquecido e você oferece o que sempre teve, o conhecimento que vem da terra. O tempo se dilata e o rumor se espalha. Chamam-nas de curandeiras, às vezes de bruxas. Alguns homens vêm em busca de remédio para o gado, outros para as feridas da alma. E quando o corpo se cura, vão embora em silêncio, temendo que o padre descubra. Você não teme. O medo é o alimento do esquecimento, e o esquecimento é a morte verdadeira. Certa noite, enquanto o fogo crepita e o vento uiva nas frestas, a menina pergunta o que acontecerá quando você se for. Outras virão, você responde, porque o que somos não morre com o corpo. Está na água que bebemos, na semente que plantamos, no fogo que mantemos aceso. Somos a continuidade. Ela baixa a cabeça pensativa e, com a ponta de uma brasa, desenha no chão o mesmo símbolo do círculo dividido. Quando levanta os olhos, há lágrimas e luz misturadas. Você entende que o ciclo começou novamente. Os invernos passam, as aldeias crescem, o mundo muda, mas a sabedoria continua fluindo nas margens, oculta nos gestos simples, o modo de benzer a colheita, o jeito de colocar o pão no forno, a canção cantada antes da chuva. Pequenos rituais que guardam o poder ancestral. E, lentamente, as histórias se transformam em lendas. Dizem que uma mulher, queimada, mas não morta, anda pelas florestas, que seu fogo não destrói, mas cura, que onde ela pisa, a erva floresce mesmo sob a neve. Você escuta essas histórias de longe, como quem ouve ecos de si mesma, e sorri, pois sabe que o tempo, mesmo quando tenta apagar, também preserva. Na última noite do 9º inverno, o vento sopra do leste e traz um cheiro de maresia. Você sente o chamado. As estrelas brilham como brasas no firmamento e uma voz antiga ecoa dentro de você. É hora. Você se levanta, envolve os ombros com o chale gasto e caminha até o rio.
As águas refletem a lua, formando um caminho prateado. Você entra lentamente, sentindo o frio subir pelas pernas, o corpo estremecer. Mas a paz. O fogo e a água, unidos no mesmo instante. A dualidade reconciliada. Você se deixa levar pela corrente, não como quem parte, mas como quem retorna. E quando o amanhecer chega, as margens do rio estão cobertas de flores de urze. Dizem que foi o vento, outros juram que foi milagre. Mas as mulheres que aprenderam com você sabem a verdade. A terra apenas devolveu o que lhe pertencia. Você não sente mais o peso do corpo. O rio que antes o carregava agora é apenas uma lembrança líquida, um eco distante de correnteza e canto. Você está entre mundos, nem na terra, nem no céu. Apenas no meio do sopro que separa a respiração da eternidade. A névoa sobe do vale e cobre os campos. As colinas da Escócia parecem suspensas, como se flutuassem no véu do tempo. E em algum lugar, entre o som dos ventos e o murmúrio das águas, sua voz ainda é ouvida, não como palavra, mas como sensação. Décadas se passam. As aldeias se expandem, as estradas se abrem, os sinos tocam com mais frequência. Mas nas cozinhas frias, nas casas de pedra e madeira, as mulheres ainda sussurram bênçãos antigas enquanto acendem o fogo. Ainda traçam com o dedo o círculo sobre o pão. Ainda penduram ramos de alecrim sobre as portas. Ainda deixam o leite nas janelas nas noites de lua cheia. Ninguém mais sabe exatamente o porquê, mas o gesto permanece. E é isso que importa. No século seguinte, o mundo muda. A caça às bruxas cessa, substituída por outras formas de controle, mais silenciosas, mais sutis. Os livros passam a falar sobre progresso, razão e fé. Mas entre as páginas secas de teologias e tratados, há sempre um parágrafo apagado, uma linha riscada, um nome esquecido, o eco de quem acendeu o fogo primeiro. Você, sem corpo, observa tudo. Vê as gerações passarem como folhas levadas pelo vento. Vê as filhas das mulheres que um dia você ensinou. Vê como elas continuam plantando a urze, mesmo sem saber seu verdadeiro nome. E compreende, enfim, o que sempre foi. Não há morte para o que é lembrado. No final do século XVIII, um viajante estrangeiro chega ao norte da Escócia. Ele escreve sobre aldeias cobertas de neblina, sobre o estranho costume das mulheres de queimar ervas antes das colheitas e sobre as histórias sussurradas ao redor das fogueiras. Ele chama isso de superstição. Mas nas entrelinhas de seu diário há algo mais. Uma curiosidade que beira o respeito. Ele sente que há ali um poder que não se encaixa em seus mapas nem em sua ciência. O tempo avança, chega o século XIX e o ferro corta o solo. Trilhos substituem os caminhos de terra. O som dos trens ecoa onde antes havia o canto dos corvos. Mas mesmo com o rugido das máquinas, ainda há quem acenda velas ao pôr do sol. Ainda há quem recolha ervas na lua nova. A tradição continua. Invisível, persistente, como o sussurro de uma chama que se recusa a apagar. E então vem o século XX. As florestas começam a desaparecer. As cidades crescem. Mas um punhado de mulheres e homens volta os olhos para o passado em busca do que foi perdido. Eles vasculham livros antigos, escavam ruínas, leem os relatos de inquisidores e estudiosos. E, aos poucos, começam a perceber o que você sabia desde o início, que a sabedoria da Terra não é bruxaria, nem superstição, mas a linguagem da própria vida. Eles redescobrem os símbolos, o círculo, o fogo, a lua, as ervas e os 4 elementos. Chamam isso de renascimento, de neopaganismo, de Wicca. Mas, na verdade, é apenas a lembrança voltando ao mundo. Você, invisível entre os séculos, observa tudo com serenidade. Não há orgulho nem vaidade. Há apenas a calma de quem vê o ciclo cumprir-se novamente.
Agora, no presente, há jovens que acendem velas diante da lua e dizem palavras que se assemelham às que você dizia. Eles não conhecem seu nome, mas o sentem. Eles não sabem sua história, mas carregam sua essência. Em um campo distante, no coração da Escócia, há um círculo de pedras coberto de musgo. Ninguém sabe quem as colocou ali, mas nas noites de outono, quando o vento sopra do norte e o céu se cobre de estrelas, a chama de uma vela solitária às vezes brilha no centro. Dizem que é o vento, mas alguns afirmam ouvir passos leves entre as árvores. Talvez seja você, ou talvez seja o que restou de tudo o que você despertou. E assim, o ciclo continua. O fogo não morre, apenas muda de forma. A sabedoria não se apaga, apenas dorme à espera de quem ousa lembrar. Você é o sopro da terra e o brilho da chama, o eco nas pedras e o reflexo na água. Você é a voz que não precisou sobreviver nos livros porque vive nas mãos que ainda amassam o pão e nas bocas que ainda sussurram bênçãos antigas. No fim, entende que o verdadeiro poder nunca esteve nos feitiços, mas na memória. Na escolha de continuar acendendo o fogo, mesmo quando o mundo insiste em apagá-lo. E quando o vento sopra pela última vez sobre o vale, carregando o aroma da urze e da fumaça, você sente que tudo está em seu lugar. A terra e o espírito unidos. O ontem e o amanhã reconciliados. A chama eterna. O círculo completo. A névoa cobre novamente as colinas da Escócia ao anoitecer. Você caminha entre árvores antigas, cada passo ecoando sobre o solo úmido e silencioso. O vento carrega folhas secas e o aroma de urze e musgo, lembrando-o daquelas noites de fogo e lua cheia. Você sente a presença daqueles que vieram antes e daqueles que virão depois. O tempo aqui é maleável. Passado, presente e futuro se entrelaçam como os galhos entrelaçados das árvores. Pequenas aldeias aparecem à distância, suas luzes tênues oscilando como vagalumes escondidos. Você se aproxima com cautela. As pessoas ainda falam baixo sobre a mulher que caminhava pelos bosques, aquela que ensinava os segredos das ervas e do fogo sem precisar de bispos ou de homens com autoridade para sancionar a sabedoria. Elas chamam de bruxaria, superstição, lenda. Mas aquelas que a ouviram ou que receberam seus ensinamentos em segredo sabem que há verdade nas palavras que não são escritas. Você encontra jovens mulheres reunidas em silêncio ao redor de pequenas fogueiras. Seus olhos brilham com curiosidade e medo. Você as observa por um momento antes de se aproximar, sentindo a energia pulsante do que está prestes a ser transmitido. Cada gesto seu, cada palavra baixa, carrega consigo séculos de memórias da floresta, da lua, do vento e da chuva. Ensina-lhes a reconhecer os sinais da terra, o formato das nuvens, o cheiro da seiva, o murmúrio do vento entre as árvores. Ensina que cada pedra, cada folha, cada riacho tem memória e propósito, e que ouvir essa memória é compreender o mundo de uma forma que a razão nunca poderá ensinar. À medida que as noites passam, você orienta os novos aprendizes em rituais discretos. Não há grandes fogueiras que chamem atenção. Apenas pequenas chamas, suficientes para iluminar os símbolos traçados na terra com precisão ritualística. O círculo é sempre desenhado com cuidado. 4 direções, 4 elementos, um ponto central que representa quem conduz e quem aprende. Cada marca no solo é uma palavra silenciosa, um verso antigo que a memória guarda mesmo quando a história oficial tenta apagar. Você percebe que o aprendizado não é imediato. Alguns desistem, outros hesitam. Mas os que permanecem absorvem a essência sem perguntar o porquê. Eles compreendem instintivamente que esta não é uma prática de poder sobre outros, mas de alinhamento com forças que habitam a vida e a morte, o visível e o invisível. O inverno chega com força. Neve cobre os telhados e os campos.
Você conduz as aprendizas através de florestas geladas, ensinando a manter a chama viva mesmo no frio, a preservar as ervas sob a neve, a encontrar calor em gestos simples e discretos. A cada noite, elas aprendem mais sobre paciência, sobre silêncio, sobre observar o mundo sem tentar controlá-lo. Em uma noite de lua cheia, você conduz um ritual maior, reunindo não apenas as jovens mulheres, mas também algumas anciãs que ainda carregam a memória de suas próprias mestras. A fogueira é pequena, mas o círculo é completo. Cada participante coloca um punhado de terra ou ervas no centro, oferecendo o que tem de mais essencial para a continuidade do conhecimento. Você observa o fogo refletir nos olhos delas. A reverência, mas também a alegria contida. A consciência de pertencer a algo maior se infiltra em cada gesto. As brasas dançam, as sombras se curvam e, por um instante, parece que o tempo cessa. Cada mulher sente no coração que está conectada a uma linha que atravessa séculos, tocando mãos invisíveis que também ensinaram, guiaram e protegeram. Com o passar das semanas, você percebe que a rede de aprendizas se espalha para além das colinas. Cada uma leva consigo sementes de conhecimento, adaptando-as conforme a necessidade, mas sem perder a essência. Pequenas marcas nos portais das casas, ramos pendurados discretamente, sinais na terra, todos indicam a presença de quem compreende o equilíbrio do mundo. Você caminha entre as aldeias, observando de longe, sempre silenciosa. O mundo oficial ignora, mas a sabedoria segue seu curso, sutil, invisível, quase imperceptível. Cada gesto preserva o que poderia ser perdido, e você sente que seu papel não é controlar, mas permitir que a memória floresça, que a chama continue viva. Em um vale distante, à beira de um rio, você encontra uma jovem que ainda não foi apresentada a ninguém. Seus olhos verdes refletem a luz das estrelas, e ela segura uma pedra negra polida pelo tempo. Você se aproxima e sente imediatamente que ela será uma guardiã. Sem palavras longas, sem explicações, você coloca a pedra em suas mãos e sente a transferência silenciosa de conhecimento. A compreensão da terra, do fogo, da água e do ar, e da dança que os une. O inverno se prolonga e você percebe que já não está mais preocupada com o que os homens pensam. O mundo pode tentar apagar, pode tentar caçar, pode tentar negar, mas há algo que nunca morre, o que é aprendido com atenção, com reverência e com amor pelo ciclo da vida. O vento sopra do norte e você sente todas as árvores da floresta sussurrando seu nome. A lua cheia ilumina o vale e reflete nas águas geladas. Você percebe que cada ensinamento transmitido, cada ritual silencioso, cada pequena chama mantida acesa, constitui um fio invisível que conecta passado, presente e futuro. E, no silêncio da noite, você sabe que mesmo que nunca mais veja estas aprendizas, a sabedoria seguirá, escondida entre os bosques, fluindo nas mãos que cuidam da terra e nas vozes que sussurram bênçãos antes da chuva. Porque a chama não morre, ela apenas se desloca, se esconde, se adapta. E quem aprende a ouvir a sua voz, mesmo sem vê-la, carrega consigo a promessa de continuidade. O outono retorna e o vento carrega folhas douradas por entre as colinas. Você caminha por trilhas antigas, conhecendo os caminhos que só os animais e os mais antigos moradores recordam. Cada passo é uma dança com o passado. Cada respiração, uma comunhão com o presente. Você percebe que seu trabalho não é apenas ensinar, mas também observar, ajustar e, sobretudo, proteger o fio invisível que liga cada aprendiz à tradição que resiste silenciosa. As aldeias estão mudando. Pequenos mercados surgem, novas estradas aparecem, mas nas sombras, onde os caminhos não são traçados em mapas, o aprendizado continua. Mulheres viajam entre vilas, carregando consigo não apenas ervas e símbolos, mas histórias, cantos e gestos. Você as observa de longe,
cada encontro silencioso é um ponto de luz, uma marca que se acrescenta ao grande círculo invisível que mantém viva a chama da sabedoria. Em uma noite fria, você conduz um pequeno grupo a um círculo secreto, onde apenas a lua cheia ilumina a clareira. As jovens estão nervosas. Algumas olham para trás, para a escuridão da floresta, sentindo o peso da superstição que ronda as aldeias. Você lhes segura as mãos, firme, transmitindo confiança sem palavras. O fogo central, pequeno mas firme, crepita, e você percebe que a chama é agora mais do que luz. É memória viva. Ensina-lhes o significado das plantas raras que crescem apenas nos pontos de encontro da água e da terra. Ensina a colher sem ferir, a guardar sem tocar, a observar sem apoderar-se. Cada gesto é ritual, cada pausa é oração, cada respiração é uma conexão com algo maior que o corpo e que o tempo. Durante dias, vocês caminham por trilhas que só você conhece, chegando a aldeias distantes, onde ninguém esperava visitantes. Você percebe o medo nos olhos das mulheres ao ouvir sobre as práticas antigas. Algumas recusam-se a ouvir, outras escondem-se e observam, curiosas e temerosas. Mas aquelas que seguem, mesmo que timidamente, tornam-se guardiãs. E você sabe que cada guardiã é uma semente que, se bem cuidada, perpetuará a tradição. Em uma colina solitária, você encontra um rio que reflete o céu enevoado. Ali, ensina como interpretar os sinais da água, a direção da corrente, o brilho das pedras, o movimento das folhas que caem na superfície. É uma linguagem que poucos compreendem, mas que revela a ordem do mundo, a dança dos elementos e o equilíbrio do universo natural. A cada dia, mais aprendizes chegam, algumas vindas de vilas que nunca antes tinham ouvido falar de bruxas ou curandeiras. Elas caminham com respeito, carregando objetos simples, pedras, sementes, cestos de madeira, símbolos de sua conexão com a terra. E enquanto observa, você percebe que a rede não é mais linear. Ela se expande em todas as direções, invisível e resiliente. O frio do inverno aproxima-se e a neve cobre o solo. Você se lembra das primeiras vezes em que ensinou a menina de cabelos ruivos, agora mulher, que segue adiante, carregando conhecimento silencioso, repassando-o discretamente a outras. Ela se tornou guardiã, líder de pequenas redes, e sua presença inspira outras a seguir o mesmo caminho. À noite, no alto da colina, você acende uma pequena fogueira e observa o céu. As estrelas parecem alinhar-se com os pontos de fogo espalhados pelas aldeias. Você entende que o círculo que começou com você agora se tornou tecido de luz e sombras, conectando aqueles que aprendem com aqueles que ensinam. E então, percebe que mesmo o medo e a superstição, que tantas vezes ameaçaram apagar a chama, não conseguiram. Cada história contada em segredo, cada ritual discretamente realizado, cada planta colhida com cuidado, mantém viva a memória daquilo que é essencial. A lua cheia reflete na neve e você sente a presença de todas as que vieram antes e de todas as que virão depois. Elas caminham ao seu lado invisivelmente, sua energia fluindo através das mãos que aprendem a acender fogo, da boca que canta antes da chuva, do coração que respeita a terra. Você sente a responsabilidade, mas também a paz, pois cada gesto, cada ensinamento, cada ritual é agora parte de algo maior, uma rede de luz oculta que ninguém poderia apagar, que cresce e se fortalece a cada inverno, a cada verão, a cada lua cheia. No silêncio da noite, enquanto o vento sopra sobre o vale, você percebe que não precisa mais guiar sozinha. A tradição encontrou outros corações dispostos a ouvir, aprender e transmitir. E é neste momento que compreende a verdadeira força do legado. Não está em um corpo nem em um nome, nem em uma história registrada, mas na continuidade do aprendizado na chama, que se mantém acesa, mesmo quando ninguém observa.
E enquanto a neve derrete ao amanhecer, revelando a terra que florescerá novamente, você sente que a rede de aprendizes se tornou mais forte do que jamais imaginou. As práticas secretas, os gestos silenciosos, os rituais discretos, tudo isso agora pulsa em muitas mãos, muitos corações, muitas vozes, espalhando-se como vento invisível, indestrutível. Você fecha os olhos e ouve, entre a brisa e o farfalhar das folhas, o eco de todos os passos que vieram antes e de todos os passos que ainda virão. O círculo não termina, ele apenas cresce, invisível e eterno. O vento sopra com mais intensidade. Você sente a força da terra, da água e do fogo, todos convergindo no ponto central do círculo que agora se completa. Cada aprendiz, cada guardiã que você orientou, está presente em espírito, mesmo que fisicamente estejam distantes, espalhadas pelas aldeias e colinas. Você entende que este momento não pertence apenas a você, mas a todas as mãos que tocaram o conhecimento, a todos os olhos que observaram e aprenderam. O círculo é grande agora, formado por gestos invisíveis, símbolos traçados em pensamentos e ações discretas. Cada pedra, cada ramo, cada centelha de fogo aceso no passado contribui para a solidez desta rede. Você caminha pelo círculo sentindo a energia pulsante sob seus pés, como se a terra reconhecesse e respondesse à sua presença. Você observa uma jovem, a mais nova de todas, que segura nas mãos uma pedra polida, presente do rio que você visitou semanas atrás. Ela olha para você com reverência e curiosidade, e você sente que é a guardiã final, aquela que levará a chama adiante quando você não estiver mais presente. Você não fala, apenas coloca suas mãos sobre as dela e um entendimento silencioso passa entre vocês. É a transmissão de séculos de sabedoria, uma corrente invisível que não pode ser quebrada. As estrelas surgem uma a uma no céu noturno. O frio da noite não é mais incômodo, é familiar, quase reconfortante. Você sente o ciclo completo. O que começou como ensinamento secreto nas sombras da floresta, agora se espalhou por múltiplas aldeias, atravessou gerações, enfrentou a ignorância e o medo e continua vivo. Enquanto o fogo do círculo crepita suavemente, você percebe que a verdadeira magia nunca esteve nos encantamentos ou nas palavras pronunciadas. Estava na persistência da memória, na atenção ao detalhe, na reverência pelo mundo natural. Cada gesto de cuidado, cada ritual realizado com intenção, cada conhecimento transmitido em segredo, tudo isso é o que mantém a chama acesa. Você fecha os olhos e se lembra das primeiras noites, do primeiro círculo traçado na terra úmida, do primeiro ensinamento dado a mãos jovens e curiosas. Tudo parecia frágil então, mas agora, olhando para o que se tornou, sente uma tranquilidade profunda. O ciclo da vida e da sabedoria não depende de reconhecimento externo. Ele floresce onde há reverência, paciência e amor. O vento carrega o aroma da urze, da madeira e da fumaça das fogueiras distantes. Você sente a presença das guardiãs que vieram antes e das que ainda virão, todas conectadas através do tempo e do espaço, pelo fio invisível do aprendizado e da memória. Cada uma delas é uma centelha da chama original que você ajudou a acender. E enquanto a noite avança, você percebe que a história não termina aqui. Cada ação, cada escolha feita com atenção, cada gesto que preserva a sabedoria, mantém o círculo vivo. A tradição não é um objeto ou um nome. É uma experiência compartilhada, um legado invisível que se perpetua silenciosamente através do tempo. Você caminha até o centro do círculo e sente o coração pulsando sob seus pés, como se a própria terra estivesse viva. A chama, agora dispersa em muitas mãos, continua a brilhar. E você percebe que seu papel não é manter o fogo sozinho, mas assegurar que ele seja passado adiante, de forma que ninguém jamais consiga apagá-lo completamente. E então, com a respiração tranquila e o coração sereno, você deixa que a noite envolva tudo.
As estrelas refletem nos olhos da jovem guardiã. As colinas da Escócia permanecem silenciosas, mas vibram com a energia da tradição que resiste, cresce e se adapta. Você sente que a jornada cumpriu seu propósito. A sabedoria antiga não foi perdida, apenas transformada, multiplicada e preparada para florescer novamente. No silêncio da floresta, no sopro do vento e no brilho das estrelas, você compreende: a chama nunca morre. Ela se move, se adapta, encontra novas mãos, novos corações, novos olhos para guiá-la. Cada escolha consciente de aprender, ensinar e respeitar mantém viva a conexão entre passado, presente e futuro. E, finalmente, você se afasta lentamente do círculo, sentindo a presença invisível de todas as guardiãs e aprendizes, sabendo que o legado que começou com você continuará a crescer, silencioso, eterno e poderoso. Se você se fascina por jornadas como esta, que o colocam no centro dos maiores mistérios do conhecimento, considere estar conosco nesta exploração contínua. Nossa busca por respostas é constante, e ter a sua companhia torna a viagem mais significativa.